Os lustres do Aurora lançavam reflexos cintilantes no piso de madeira polida do elegante restaurante em São Francisco. Sofia Ramírez ajeitou seu uniforme preto pela quarta vez naquela noite. Seus dedos tremiam levemente. Não por causa dos convidados ilustres que jantavam ali, mas por causa da sensação familiar de ter que esconder sua verdadeira identidade. Aos 25 anos, Sofia havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade. Ela se movia pelo salão de jantar como uma sombra com um sorriso que ninguém questionava. "A mesa 7 precisa de mais vinho", gritou Helena, a chefe dos garçons, sem tirar os olhos de seu bloco de notas. "E tenha cuidado para não derramar nada no Sr. Harrington. Ele já reclamou da luz." Sofia assentiu, pegando uma garrafa de Pinot Noir que custava mais do que seu salário mensal. Alexander Harrington. O nome dele soava como riqueza, poder, um mundo que Sofia havia conhecido em outra vida. Por 3 meses, ela serviu à mesa dele, mas ele nunca a tinha percebido como mais do que um objeto. O salão de jantar zumbia com conversas tranquilas de pessoas que nunca se preocupavam com aluguel, visitas ao médico ou o custo do material escolar de seus filhos. Sofia conhecia esse mundo. Ela havia vivido nele antes que tudo fosse destruído. "Com licença, senhorita." A voz era nítida, com um toque de impaciência que fez Sofia endireitar os ombros reflexivamente. Ela se virou e se deparou com Alexander Harrington mais perto do que ela esperava. Seus olhos azuis a fixaram com uma intensidade que fez seu estômago palpitar de forma inapropriada. Ele era alto, com cabelos escuros que pareciam ter sido trabalhados por um cabeleireiro caro por horas. Seu terno estava impecável, provavelmente feito sob medida na Itália. "Seu vinho, senhor", disse Sofia suavemente, levantando a garrafa ligeiramente. "Não é para mim." Alexander apontou para a mulher elegante em sua mesa. "Minha mãe. Ela está tentando chamar sua atenção há 10 minutos." O olhar de Sofia se moveu para a mulher e seu coração se apertou. A senhora Harrington devia ter cerca de 60 anos, com cabelos prateados em um coque clássico e olhos que pareciam ter histórias para contar. Ela fazia movimentos sutis com as mãos, seu rosto iluminado por um sorriso esperançoso. Sem pensar, Sofia colocou a garrafa na mesa mais próxima e se moveu para o lado da senhora Harrington. "Boa noite", ela sinalizou com elegância praticada. "Como posso ajudá-la?" O rosto da mulher mais velha se iluminou de alegria, suas mãos dançando em uma resposta fluida. "Oh, que maravilhoso! Eu queria agradecer ao chefe pelo salmão. Ele me lembra de um prato que comi em Barcelona anos atrás. Passarei suas palavras adiante." Sofia sinalizou de volta, um sorriso genuíno em seus lábios, o primeiro da noite. "Gostaria que eu perguntasse sobre a preparação. Acredito que ele usa uma mistura especial de ervas." Por trás dela, ela percebeu vagamente que o restaurante ficou mais silencioso, mas ela estava completamente focada na resposta animada da senhora Harrington sobre suas viagens pela Espanha. "Você é muito gentil", sinalizou a mulher mais velha. "A maioria das pessoas apenas sorri e acena quando percebe que sou surda. Você sinaliza tão bem. Onde você aprendeu isso?" "Eu estudei linguística na universidade." Sofia respondeu automaticamente antes de se imobilizar. Ela havia revelado demais. Linguística. A voz de Alexander cortou o momento como uma faca. Ele a examinou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Qual universidade?" O pânico subiu no peito de Sofia. Ela tinha sido tão cuidadosa por tanto tempo, e agora um momento de humanidade havia quebrado sua fachada.
Apenas alguns cursos, senhor. Nada importante. Nada importante. Alexander deu um passo à frente, sua voz baixando para um tom que soava mais perigoso do que sua maneira exigente anterior. Você é fluente em linguagem de sinais. Você mencionou linguística, e aposto que essa não é a única língua que você domina. O que você está escondendo? A pergunta pairou pesadamente no ar. Sofia sentiu os olhares dos outros convidados, sentiu Helena, que estava por perto nervosamente, provavelmente calculando o quão problemático Sofia seria. Devo voltar ao trabalho, disse Sofia, suavemente pegando a garrafa. Espere. Alexander agarrou seu pulso não com rudeza, mas com firmeza suficiente para pará-la. O toque enviou um calafrio inesperado por seu corpo, e ela viu uma faísca em seus olhos que sugeria que ele também sentiu. Me desculpe, isso foi desnecessariamente rude. Sofia olhou para a mão dele, notando o relógio caro, as unhas bem cuidadas, a ausência de calos que teriam traído uma vida de trabalho duro. Quando ela olhou para cima, sua expressão havia se transformado em algo quase vulnerável. Sua mãe é adorável, ela disse gentilmente. Ela me contou sobre a viagem dela a Barcelona. Ela gostou de você, disse Alexander, soltando o pulso dela, mas sem recuar. Ela não gosta de muitas pessoas. Talvez porque a maioria não se dá ao trabalho de realmente ouvir. As palavras escaparam de Sofia mais nítidas do que ela pretendia. As sobrancelhas de Alexander se ergueram ligeiramente e por um momento ela pensou ter visto um sorriso. E você acha que eu não ouço? Eu acho que você está acostumado que as pessoas digam o que você quer ouvir. Desta vez, seu sorriso foi genuíno, transformando seu rosto. Você provavelmente está certa. Mas você não respondeu minha pergunta sobre a universidade. Sofia se sentiu encurralada entre a verdade que poderia destruir sua nova vida e a curiosidade crescente nos olhos de Alexander. A senhora Harrington observava a troca deles com interesse óbvio, seu sorriso conhecedor sugerindo que ela entendia mais do que ambos imaginavam. Stanford, disse Sofia, finalmente, a palavra soando como uma confissão. A expressão de Alexander mudou de surpresa para algo que poderia ser respeito. Stanford tem um excelente programa de linguística. Por que você mudou de profissão? A pergunta inocente a atingiu como um soco. Como ela poderia explicar que não havia decidido nada, que sua profissão, sua vida, seu futuro haviam sido roubados por alguém em quem ela mais confiava? Que ela trabalhava como garçonete não por escolha, mas porque era o único emprego que ela conseguira depois que sua reputação foi destruída. Às vezes, a vida não sai como planejado, ela disse em vez disso orgulhosa de que sua voz permanecia calma. Não disse Alexander suavemente, seus olhos azuis a examinando com uma intensidade desconfortável. Acho que não. A senhora Harrington sinalizou para Sofia, interrompendo a tensão. Vocês dois deveriam conversar mais, ela sinalizou com um sorriso malicioso. Meu filho trabalha demais e não conhece pessoas interessantes o suficiente. O que ela disse? Perguntou Alexander, seu tom quase desconfiado. Sofia sentiu calor em seu pescoço. Ela disse que você trabalha muito. Não foi só isso que ela disse. Ela também disse que você deveria comer mais vegetais. Alexander riu, um som surpreso que fez alguns convidados olharem para cima. Minha mãe não sinalizou nada sobre vegetais. Como você sabe disso, você não fala linguagem de sinais. Não, mas eu conheço o humor da minha mãe e, a julgar pelo seu rubor, ela disse algo para constranger um de nós.
Sofia abriu a boca para negar, mas percebeu que era inútil. Alexander era mais perceptivo do que ela pensava. Ela acha que você deveria conhecer mais pessoas interessantes. Ela acha. Alexander olhou para a mãe, que parecia inocente. E o que você acha? Eu conheço pessoas interessantes. A pergunta era carregada de significado que Sofia não queria desvendar. Tão perto dele, ela podia sentir o perfume dele caro e sutil, provavelmente mais caro do que o aluguel mensal dela. Ela viu as linhas finas ao redor dos olhos dele, que sugeriam que ele sorria mais do que sua reputação sugeria. Eu acho, disse Sofia com cautela, que você está acostumado a conhecer pessoas que querem algo de você. E eu não quero nada de você. A pergunta foi feita com leveza, mas Sofia sentiu a vulnerabilidade por trás dela. Quantas pessoas o decepcionaram? Quantos relacionamentos foram construídos com base em sua conta bancária? Eu gostaria que você me deixasse fazer meu trabalho antes que Helena decida que eu estou causando mais problemas do que valho. Alexander olhou para o balcão da recepção, onde Helena observava a interação deles com preocupação mal disfarçada. Certo. Claro. Ele recuou, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto de Sofia. Mas esta conversa não acabou, Sofia Ramírez. O fato de ele saber seu nome completo não a surpreendeu. Ele provavelmente sabia o nome de todos que trabalhavam em seus locais favoritos. E algo me diz que suas respostas podem me surpreender. Sofia sentiu seu mundo cuidadosamente construído vacilar. Por 3 meses, ela havia sido uma funcionária invisível, segura em seu anonimato. Agora, Alexander Harrington a olhava como se ela fosse um mistério que ele queria resolver. A última coisa que ela podia se dar ao luxo de ter. Eu realmente deveria voltar ao trabalho, ela disse desta vez como uma súplica. Claro, Alexander se afastou galantemente. Mas, Sofia, vejo você na semana que vem. Não foi uma sugestão, mas uma promessa que acelerou seu pulso com uma mistura de antecipação e medo. Enquanto ela se afastava, ela sentiu os olhares dele seguindo-a pelo restaurante. A senhora Harrington pegou seu olhar e sinalizou rapidamente: ele gosta de você. Isso fez Sofia tropeçar em seus próprios pés. O resto da noite passou em um borrão de reabastecer vinho e servir comida, mas Sofia estava extremamente consciente da mesa 7. Cada vez que ela olhava na direção deles, Alexander parecia estar observando a sua expressão pensativa. Quando eles finalmente saíram, ele parou em seu posto. Tenha uma boa noite, Sofia. Ele disse suavemente, então se inclinou mais perto. E da próxima vez talvez você me conte sobre Barcelona. Tenho a sensação de que sua história sobre estudar lá é mais interessante do que você admite. O sangue de Sofia gelou. Ela nunca tinha mencionado Barcelona, apenas a senhora Harrington o tinha feito. De alguma forma, Alexander havia conectado pontos que Sofia desesperadamente queria manter separados. Enquanto ela o observava e sua mãe saírem, ela percebeu que seu anonimato acabava de ser quebrado. Alexander Harrington não estava mais apenas curioso. Ele estava investigando. As mãos dela tremiam. Enquanto ela contava suas gorjetas, no final da noite, as palavras de despedida de Alexander ecoando em sua mente como um aviso. Barcelona, como ele sabia. Ela tinha sido tão cuidadosa em enterrar essa parte de sua vida, em se tornar alguém diferente da mulher que uma vez negociou acordos multimilionários em salas de conferência com vista para a Baía de São Francisco. Tudo bem, querida. Helena apareceu ao lado dela, preocupação em suas feições castigadas pelo tempo.
Você parece que viu um fantasma. Estou bem? Mentiu Sofia, enfiando as notas amassadas na bolsa. Só cansada. Aquele Harrington te deixou muito abalada. O que foi todo aquele aceno de mão? Sofia forçou um sorriso. A mãe dele é surda. Eu só estava passando os elogios dela para o chefe. Desde quando você pode falar linguagem de sinais? A pergunta foi casual, mas Sofia ouviu a curiosidade. Ela tinha trabalhado tanto para ser discreta. Uma conversa com Alexander havia desfeito meses de invisibilidade. Aprendi na faculdade, ela disse, esperando que sua voz soasse mais relaxada do que ela se sentia. Nada demais. O olhar de Helena mostrou que ela não estava convencida, mas ela deixou o assunto de lado. Bem, o que quer que você tenha feito impressionou. Ele deu uma gorjeta de $200. O estômago de Sofia afundou. O que $200 por um jantar de 30 minutos? Os olhos de Helena brilhavam de inveja e desconfiança. Caras ricos só dão tanto quando querem voltar. E não é apenas por causa do salmão. A insinuação no tom de Helena fez a pele de Sofia arrepiar. Não é assim. Querida, eu trabalho em restaurantes há 20 anos. Com homens como ele, é sempre assim. Apenas tenha cuidado, ok? Caras com tanto dinheiro não jogam com as mesmas regras que nós. Sofia assentiu, mas o aviso de Helena parecia como fechar a porta do estábulo depois que os cavalos já haviam fugido. Alexander Harrington não estava interessado nela da maneira que Helena pensava. Ele estava interessado em seus segredos, e isso era muito mais perigoso. A viagem de Bart para seu pequeno apartamento em Oakland pareceu mais longa do que o normal, cada sombra parecendo esconder ameaças. Por 2 anos, Sofia havia olhado por cima do ombro, esperando que Jonathan King terminasse o que começou. Seu ex-noivo havia destruído sistematicamente sua vida. Primeiro sua reputação, depois sua carreira, finalmente suas finanças. A única coisa que a salvou da ruína total foi sua capacidade de desaparecer. Mas, se Alexander começasse a fuçar em seu passado, quanto tempo levaria para Jonathan perceber que ela não estava tão destruída quanto ele pensava? Quanto tempo até ele decidir terminar o trabalho? Em seu apartamento, um espaço minúsculo com móveis de segunda mão, Sofia tirou seu laptop. Uma relíquia de sua vida anterior que ela havia escondido dos credores. Seus dedos tremeram enquanto ela digitava termos de busca que havia evitado por 2 anos Jonathan King e Vertex Solutions. Os resultados fizeram seu estômago revirar. A empresa de Jonathan havia crescido exponencialmente desde seu exílio, construída sobre suas ideias roubadas. Mas a notícia mais recente fez seu sangue gelar. Vertex Solutions anuncia fusão com Harrington Enterprises. Alexander Harrington, Jonathan King parceiros. Não podia ser uma coincidência. Jonathan era cruel calculista inescrupuloso, mas não descuidado. Se ele estava trabalhando com Alexander, havia uma razão. Ele havia descoberto onde ela estava. O interesse repentino de Alexander era parte de um plano para terminar o que Jonathan havia começado. O celular dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Espero que não se importe. Peguei seu número no RH do restaurante. Aqui é Alexander Harrington. Eu queria agradecer por ser tão gentil com minha mãe hoje. Ela só fala de você. Ah, Sofia olhou para a mensagem, seu coração batendo forte. RH. Claro, homens como Alexander não pediam permissão. Eles pegavam o que queriam. A invasão casual de sua privacidade deveria tê-la deixado com raiva, mas em vez disso,
a encheu de um medo profundo. Ela começou a digitar uma resposta educada, apagou, começou de novo, apagou novamente. Finalmente, ela desligou o celular sem responder. Debaixo da cama dela havia uma pequena caixa de metal que guardava seus verdadeiros tesouros, um MBA de Stanford, uma licença de CPA, documentos que provavam a posse de patentes que Jonathan havia roubado junto com tudo o mais. Sophia sabia que se ela jogasse essas cartas, ela arriscaria tudo. Mas talvez fosse hora de parar de se esconder. Sophia acordou com a cabeça latejando os eventos da noite anterior, girando em sua mente como uma tempestade que não cedia. A mensagem de Alexander brilhou em seu celular. Não consigo parar de pensar na nossa conversa. Almoço amanhã, em algum lugar, onde possamos realmente conversar. Ela olhou para as palavras, seus dedos pairando sobre a tela, enquanto medo e determinação lutavam dentro dela. Cada instinto gritava para ela fugir antes que Jonathan King, o homem que destruiu sua vida, a encontrasse. Mas ela estava cansada de se esconder, cansada de ser invisível, cansada de estar presa em uma vida que não era dela. Contra toda a razão, ela digitou: "Eu trabalho à noite, mas estou livre na hora do almoço." A resposta veio imediatamente: "Perfeito, eu te pego às 12, roupa confortável. Teremos muito a conversar." As palavras soaram como um desafio, para o qual Sophia não sabia se estava pronta. Na manhã seguinte, ela tirou um vestido azul simples do armário, uma relíquia de sua vida anterior, quando ela fazia apresentações em salas de conferência e não servia vinho em restaurantes. Parecia estranho, como uma máscara de um tempo passado que ela mal reconhecia. Para acalmar os nervos, ela ligou para Mia, sua melhor amiga, a única que conhecia sua verdadeira história. Mia a havia ajudado a se esconder quando Jonathan tirou tudo: sua reputação, sua carreira, seu futuro. "Sophia, graças a Deus você ligou." Eu estava preocupada. A voz de Sophia tremeu enquanto ela falava sobre Alexander, sobre a linguagem de sinais com a mãe dele, sobre o interesse repentino dele em seu passado. "Isso soa como destino", disse Mia, "ou como uma armadilha. E se Jonathan estiver por trás disso? É exatamente o que eu estou pensando. Mas Alexander parece sincero. Ele mencionou Barcelona sem que eu tivesse dito." Mia ficou em silêncio, sua voz ficando séria. "Eu tenho e-mails e arquivos antigos daquela época. Backups que Jonathan não encontrou. Provas do seu trabalho na Vertex. Eu vou te enviar. Mas tenha cuidado, Soph. Ele é perigoso." Sophia agradeceu seu coração pesado com a memória da traição de Jonathan, das noites em que ela havia vasculhado documentos apenas para perceber que ele havia manipulado tudo, roubado suas ideias e apagado seu nome da história da empresa. Um carro buzinou em frente ao seu pequeno apartamento em Oakland. Alexander a esperava em um SUV discreto, não o veículo ostentoso que ela teria esperado de um bilionário. Ele saiu, entregou-lhe de um café, o cheiro caro e sedutor, longe do café barato, ao qual ela estava acostumada. "Você veio", ele disse com um sorriso que não acalmou seus nervos. "Eu quase não vim." Sophia admitiu pegando o copo, seus dedos tremendo levemente. "Mas você está aqui. Por quê?" A pergunta foi feita com leveza, mas Sophia sentiu a profundidade por trás dela. "Porque estou cansada de fugir do meu passado." A expressão de Alexander se suavizou, seus olhos azuis a examinando com uma intensidade que a deixou nervosa. "Você está fugindo de algo específico. O que te faz pensar que estou fugindo?"
Você tem 25 anos com um diploma de Stanford e está servindo em um restaurante em São Francisco. Você fala várias línguas, entende de vinho e corrigiu minha pronúncia em espanhol ontem por baixo da respiração. Sofia quase se engasgou com o café. Você ouviu isso? Eu ouço tudo. Risco do negócio. A gente aprende a notar os detalhes. Alexander se sentou em um banco no Dolores Park, convidando-a para se juntar a ele. Então, qual é a história? Término ruim, escândalo, dívidas. Tudo isso, disse Sofia suavemente, além de traição de alguém em quem eu confiava. Alguém te roubou. Não foi uma pergunta, e a maneira factual dele soltou algo em seu peito. Ele roubou tudo. Meu trabalho, minha reputação, meu futuro. Eu não estou apenas fugindo de dívidas, Alexander. Eu estou fugindo do homem que destruiu minha vida e convenceu a todos que eu merecia. Alexander ficou em silêncio por um longo tempo, seus dedos cerrados ao redor do copo. Jonathan King, ele disse finalmente. O copo de Sofia caiu o café espirrando no chão. Como você sabe, Jonathan é meu parceiro de negócios. Estamos prestes a fechar um grande acordo? As palavras a atingiram como golpes. Claro que Jonathan encontraria uma maneira de se infiltrar de volta na vida dela. Isso é uma armadilha, ela sussurrou levantando-se. O restaurante sua mãe o interesse em meu passado. Ele te enviou. Não. Alexander agarrou seu pulso com firmeza, mas sem machucar. Sofia Jonathan não sabe de nada sobre isso. Eu juro, isso não tem nada a ver com ele. Eu não acredito em você. Então eu vou provar. Ele pegou o celular, colocou no viva-voz. Alexander. A voz de Jonathan era suave e charmosa como Sofia se lembrava. Momento perfeito. Estou revisando os documentos da fusão. Jonathan, uma pergunta. Eu conheci alguém que te conhece da faculdade de negócios. Sofia Ramírez, linguística era de finanças. O silêncio foi ensurdecedor. Sofia Ramírez. O nome não me diz nada. A mentira veio tão facilmente que Sofia sentiu náuseas. 2 anos de noivado, 3 anos de parceria. Reduzidos a nada. Talvez eu tenha me enganado, disse Alexander, com os olhos em Sofia. Ela parecia ter certeza de que te conhecia. Faculdade de negócios, muitas conexões superficiais. Talvez um grupo de estudo. Sofia riu amargamente. Um grupo de estudo. Se você se lembrar de algo, me avise. Claro, tenha cuidado com pessoas que afirmam ter conexões para se aproximar de homens bem-sucedidos como você. A ligação terminou, deixando Sofia e Alexander em um silêncio atordoado. Conexões falsas, repetiu Sofia. Isso foi o nosso noivado. Alexander olhou para o celular dele. Você estava noiva de Jonathan King? 3 anos de parceria de negócios antes disso. Nós construímos a Vertex Solutions. Cada algoritmo, cada estratégia. Meu trabalho. Ele roubou tudo, falsificou documentos, convenceu clientes de que eu havia desviado dinheiro. O maxilar de Alexander se apertou. As acusações não se sustentaram. Ele as retirou para parecer magnânimo, enquanto todos me consideravam culpada. Isso é diabólico. Isso é Jonathan. Sofia riu sem humor. O que você vai fazer? Alexander se levantou, estendendo a mão. Eu vou encontrar a verdade. Jonathan vai pagar. A esperança surgiu, mas Sofia hesitou. Por que você arriscaria isso por mim? Porque você foi gentil com minha mãe sem segundas intenções. Porque Jonathan mentiu para mim. Sofia pegou a mão dele sentindo calor. E se eu for a mentirosa? Ele sorriu. Então eu cometo um erro caro, mas eu acredito em você.
Eles foram para o escritório dele, uma torre de vidro no centro de São Francisco. Arlington. Sua assistente Laura hesitou ao ver Sofia. Sem ligações, Laura. Confidencialidade. No escritório com madeira escura e couro, Alexander ofereceu uma bebida. Estou bem. O que você espera alcançar, Jonathan, é seu parceiro. Se ele destruiu sua vida, eu não o quero. O dinheiro? Existem outros acordos. Ele se sentou. Não há sempre uma chance de fazer a coisa certa. Sofia se sentou tensa. Se o seu conselho de administração perguntar, eles trabalham para mim? Ele se inclinou para a frente. Conte-me sobre as patentes. A Vertex tem 17 patentes para tecnologia verde. Quantas eram suas? Como você sabe? Devida diligência. As datas de registro não se encaixam na expertise de Jonathan. Você o investigou. Todos os parceiros. Por que não consigo encontrar nada sobre você? Jonathan me apagou. Contratos reescritos, patentes alteradas. Isso é criminoso. Boa sorte para provar. Eu tenho advogados. Ele pegou o celular. Laura, chame Richard Ellis. Urgente. Sofia pulou. Isso vai destruir seu acordo. Bom, se é baseado em fraude, deve ser destruído. Você não entende o que está arriscando. Eu posso perder acordos, não minha integridade. Quando alguém havia colocado princípios acima do lucro. Por quê? Alexander se aproximou, limpando uma lágrima de sua bochecha. Porque você fala 5 línguas, mas serve mesas. Porque você tem um MBA de Stanford, mas se preocupa com seu emprego. Você foi diminuída por pessoas que deveriam te valorizar. E se os advogados perguntarem, deixe Jonathan comigo. Você está pronta para revidar. Sofia se apoiou no toque dele. Eu não sei como. Eu sei quem você é. Alguém que construiu uma empresa, cuja tecnologia é tão boa que Jonathan a roubou. Você vale a pena lutar por... Pela primeira vez ela se sentiu como ela mesma. Eu quero acreditar. Deixe-me provar. O celular dele vibrou. Jonathan quer adiantar a reunião para segunda-feira. Sofia se arrepiou. Tenha cuidado. Ele não suspeita de nada. O que você precisa? Confie em mim. Confiança. Jonathan havia envenenado isso, mas nos olhos de Alexander ela viu fé. Sim. Bom, segunda-feira, o passado de Jonathan o alcançará. Segunda-feira de manhã, um céu cinza refletia o humor de Sofia. No café em frente ao prédio de Alexander, ela observava a entrada, seu coração batendo rápido. Ele havia pedido para ela ficar longe, mas ela não podia esperar. O celular dela vibrou. Reunião em 10 minutos. Jonathan não sabe de você. Fique segura. Ela digitou. Tenha cuidado. Resposta. Eu sei, mas eu também. Sofia conhecia a arte de manipulação de Jonathan, sua capacidade de distorcer a verdade. 43 andares acima. Alexander se preparava verificando seu reflexo. Tudo tinha que ser perfeito. Sr. Harrington, o Sr. King, está aqui. Mande-o entrar. Jonathan entrou confiante, perfeitamente arrumado, seu sorriso genuíno, até você ver os olhos frios. Alexander, obrigado por adiantar. Sem problemas, Alexander serviu café movimentos casuais. Novos ativos, algoritmos proprietários, tecnologia verde, revolucionário, modelos preditivos que mudam mercados. Sua equipe? Meu pesquisador principal, PhD do MIT. Concorda com a fusão, cadeia de IP limpa. As mentiras vieram suavemente.
3 anos de desenvolvimento. Como financiado. O sorriso de Jonathan vacilou. Investidores privados, depois lucros. O pesquisador sempre esteve com você. Por mais tempo. Alexander sentiu uma raiva fria. Eu gostaria de conhecê-lo. Em Singapura ele é muito prático. Eu quero ver a documentação, cronograma, metodologia. Até o final da semana. Obrigado pela transparência. A honestidade é lucrativa. A ironia era grossa. Após 30 minutos de previsões, Jonathan saiu seu aperto de mão firme. Alexander ligou para Richard Ellis, seu advogado, para planejar os próximos passos. Sofia estava em seu terceiro café quando o celular dela tocou. Ele mentiu sobre tudo. Equipe financiamento. PhD do MIT em Singapura. Exato. Ele ficou desconfiado. Não, ele estava radiante. Jonathan não comete erros. Você acha que ele sabe? Ele não acredita em coincidências. Onde você está? Café em frente. Você não está segura. O que ele faz se você for uma ameaça? Sofia se arrepiou, a realidade a atingiu com força. Eu deveria desaparecer. Fugir não funciona. Nós vamos forçar a mão dele. Isso é suicídio. Eu não vou deixar ele te machucar. A mulher que você... O quê? Com quem eu me preocupo. Mais do que deveria depois de 3 dias. Lágrimas surgiram. E se não pudermos provar o que ele fez, confie em mim. Sim, eu tenho um plano. Em seu escritório, Alexander esboçou um plano audacioso que tirou o fôlego de Sofia. Você quer que eu ligue para Jonathan? Ele espera que você se esconda. Vá para o escritório dele. Ele vai me reconhecer. E ficará chocado, cometerá erros. E se ele recusar, ele não vai. Alexander colocou as mãos nos ombros dela, seu toque a acalmando. Desta vez, você me tem. Sofia viu cuidado nos olhos dele, sentiu uma faísca de esperança que havia se extinguido há muito tempo. Ok, tem certeza. Com medo, mas sim. Ela respirou fundo. É hora de parar de fugir. Alexander a abraçou e Sofia tirou força de seu calor. Amanhã, ela confrontaria Jonathan, recuperaria seu passado ou perderia tudo. Mas hoje ela não se sentia mais como uma vítima. Ela estava pronta para lutar, fortalecida por alguém que acreditava nela, que estava pronto para arriscar por ela. A perspectiva de justiça parecia tangível mesmo que o medo permanecesse. A manhã de segunda-feira amanheceu com um céu pesado sobre São Francisco que refletia o nervosismo de Sofia como um espelho. Ela se olhou no espelho em seu pequeno apartamento em Oakland e praticou sua postura, seu sorriso, sua voz. Hoje ela enfrentaria Jonathan King, o homem que tirou tudo dela, sua carreira, sua reputação, sua autoestima. Alexander havia insistido para que ela se apresentasse como doutora. Sofia Ramírez, uma consultora independente de tecnologia verde convidada para revisar as patentes da Vertex Solutions. O plano era ousado, mas a confiança de Alexander era contagiante. Ele cometerá erros quando te vir, ele havia dito. Ele espera que você se esconda. Sofia alisou seu vestido preto, que ela havia encontrado em uma loja de segunda mão, mas que parecia uma armadura. Ela não era mais a garçonete do Aurora. Ela era a mulher que ajudou a construir a Vertex Solutions, e hoje ela provaria isso. Alexander a pegou às 9 horas, seu SUV estacionado em frente ao prédio dela. Ele usava um terno sob medida, mas seus olhos azuis eram suaves
enquanto ele abria a porta para ela. Pronta. Sofia respirou fundo suas mãos, tremendo levemente. Com medo, mas sim. Ele sorriu uma faísca de calor no ar frio da manhã. Você vai arrasar. Ele não tem chance. Na viagem para o escritório de Jonathan, na Market Street, Sofia repetiu silenciosamente as provas que Mia havia lhe enviado e-mails em que ela havia esboçado algoritmos para modelos financeiros sustentáveis, rascunhos iniciais das patentes que Jonathan havia passado como suas. Mia até encontrou um contrato antigo que confirmava o papel de Sofia como cofundadora, assinado pelo próprio Jonathan. Isso é o suficiente para derrubá-lo. Alexander havia dito depois que seu advogado Richard Ellis revisou os documentos. Mas precisamos da reação dele para fechar o caso. Ele vai se trair. O prédio da Vertex Solutions era um monólito de vidro que irradiava riqueza e poder. Sofia sentiu seus joelhos ficarem fracos enquanto eles entravam no elevador. Alexander apertou a mão dela, seu toque a acalmando. Você não está sozinha. As palavras a levaram pelas portas de vidro até a sala de conferência onde Jonathan a esperava. Ele estava de costas para eles, olhando pela janela quando eles entraram. Alexander, pontual como sempre, ele disse sem se virar. E você trouxe alguém. Sua voz era suave, mas Sofia ouviu a tensão, uma leve aspereza que ela conhecia da época em que eles estavam juntos. Ele se virou e por um momento seu sorriso congelou. Seus olhos se arregalaram apenas por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Ele a reconheceu. Jonathan disse, Alexander, sua voz calma, mas afiada, como uma lâmina. Esta é a doutora Sofia Ramírez, minha consultora para a revisão de patentes. Ela tem experiência com tecnologias verdes e apoiará nossa devida diligência. Jonathan se recuperou rapidamente, seu sorriso retornando, mas estava tenso, os cantos da boca muito apertados. Doutora Ramírez, é um prazer. Ele estendeu a mão, mas Sofia não a pegou, seus olhos fixos nos dele. Já nos conhecemos, Jonathan. Sua voz estava calma, mas cada músculo de seu corpo estava tenso. Stanford Vertex Solutions, 3 anos de parceria, 2 anos de noivado. A sala ficou em silêncio, o ar pesado como antes de uma tempestade. O sorriso de Jonathan desapareceu, seus olhos se tornaram frios. Receio que você esteja me confundindo, não disse Sofia, dando um passo à frente, sua voz firme. Você roubou meus algoritmos, minhas patentes, minha reputação. Você me expulsou da empresa que eu ajudei a construir e fez todos acreditarem que eu era a traidora. Alexander colocou uma mão em suas costas, um apoio silencioso. Sofia tem provas, ele disse. E-mails, contratos, rascunhos iniciais. Tudo aponta que as 17 patentes da Vertex são seu trabalho, não de Jonathan. Os olhos de Jonathan se moveram para Alexander depois de volta para Sofia. Isso é absurdo. Ela é uma ex-amargurada em busca de atenção. Mas sua voz tremeu levemente e Sofia viu a camada de suor em sua testa. Então explique esses e-mails, disse Alexander, deslizando um tablet pela mesa. Mia havia organizado os documentos em uma cronologia precisa, as notas técnicas de Sofia, sua assinatura nos rascunhos das patentes, as próprias confirmações de Jonathan sobre o papel dela. Os dedos de Jonathan se contraíram enquanto ele pegava o tablet, seus olhos voando sobre as evidências. Isso é falsificado, ele disse, mas sua voz era fraca, um toque de pânico irrompendo. Falsificado. Sofia riu, um som agudo e amargo.
Você removeu minha assinatura dos contratos, reescreveu minhas patentes, disse aos clientes que eu havia roubado. Mas você nunca foi o tecnólogo Jonathan. Você era o vendedor. Eu escrevi os algoritmos que tornaram a Vertex grande. Você não tem provas que se sustentem no tribunal. Jonathan rosnou, mas sua fachada estava desmoronando como argila seca. Alexander se inclinou para a frente, sua presença dominadora. Meu advogado, Richard Ellis, diz o contrário. Fraude de documentos é um crime, Jonathan. E eu aposto que se cavarmos mais fundo, encontraremos mais. Talvez evasão fiscal, manipulação de relatórios financeiros. O rosto de Jonathan ficou pálido, suas mãos se cerraram em punhos. Você está blefando. Você quer arriscar. Alexander se levantou, sua voz fria como aço. A fusão está morta a menos que você confesse. E se você não cooperar, eu entrego tudo às autoridades. Jonathan riu, um som desesperado e oco. Você está arriscando milhões por ela. Uma garçonete. Ela vale mais do que você jamais valerá, disse Alexander, seus olhos brilhando com determinação. E eu confio em pessoas que colocam a integridade acima do lucro. Sofia sentiu algo florescer dentro dela. Orgulho, força que ela pensava ter perdido há anos. Você pensou que poderia me apagar? Ela disse a Jonathan, sua voz calma, mas poderosa. Mas eu estou aqui, e estou pegando minha vida de volta. Jonathan afundou em sua cadeira, seus olhos correndo entre Sofia e Alexander como um animal encurralado. O que você quer? A verdade, disse Sofia, e justiça. Alexander tirou uma pasta preparada por Richard Ellis. Assine a transferência das patentes de volta para Sofia. Admita o que você fez e nós deixamos as autoridades de fora. Recuse e eu te destruo. As mãos de Jonathan tremeram enquanto ele pegava a pasta. Minutos se passaram, o silêncio pesado como chumbo. Finalmente, ele assinou seu rosto uma máscara de derrota. Você vai se arrepender disso, ele murmurou. Não disse Sofia, sua voz firme. Você vai se arrepender. 2 semanas depois, Sofia estava sentada em um novo escritório, em São Francisco, menor que a torre de vidro de Jonathan, mas seu. Com o apoio financeiro de Alexander e as provas de Mia, ela havia fundado a Ramirez Innovations, uma empresa focada em tecnologias sustentáveis, inspirada nos algoritmos que ela havia desenvolvido. As patentes eram dela novamente, e Jonathan enfrentava acusações de fraude de documentos. A notícia de sua prisão dominou as manchetes e Sofia sentiu uma mistura de alívio e triunfo. Mas não era apenas a justiça que a preenchia. Era a percepção de que ela havia sobrevivido, apesar de tudo, fortalecida pelas pessoas que acreditavam nela. Mia, que nunca desistiu, e Alexander, que arriscou tudo para ajudá-la. Alexander a visitou em uma tarde ensolarada, enquanto ela resolvia os últimos detalhes para o lançamento de sua empresa. Parece ótimo, ele disse, olhando para os planos em sua mesa, projetos para modelos financeiros sustentáveis que combinavam meio ambiente e lucro. Você fez isso mais rápido do que eu esperava. Eu tive ajuda, disse Sofia, sorrindo para ele. De você, de Mia. Ele se aproximou, seus olhos suaves, um toque de vulnerabilidade que ela não esperava. Você tinha isso dentro de você, Sofia. Eu apenas abri a porta. Ela sentiu calor em seu peito, não apenas por causa de suas palavras, mas pela maneira como ele a olhava. Como se ela fosse mais do que seu passado, mais do que seus erros. O que vem agora? Ela perguntou, sua voz suave. Alexander pegou a mão dela, seus dedos quentes e seguros.
Agora você constrói algo que muda o mundo. E talvez, quando estiver pronta, você me deixe ser parte disso. Seu sorriso era tímido, quase infantil. Jantar hoje à noite, sem negócios, apenas nós. Sofia riu, uma risada genuína e livre, que ela não ouvia há anos. Apenas nós. 6 meses depois, Sofia estava em um palco em São Francisco, apresentando a Ramirez Innovations em uma conferência de tecnologia. Sua empresa tinha contratos com as principais organizações ambientais, seus algoritmos ajudando a otimizar investimentos sustentáveis que protegiam o planeta sem sacrificar o lucro. Na plateia, Alexander estava sentado, seus olhos brilhando de orgulho. Mais tarde, durante um passeio ao longo da baía, ele se ajoelhou e tirou uma pequena caixa. Sofia Ramirez, você é a mulher mais forte e brilhante que eu conheço. Você quer compartilhar sua vida comigo? Lágrimas surgiram em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Sim, ela sussurrou, e quando ele a beijou, o mundo pareceu certo como um quebra-cabeça que finalmente estava completo. Enquanto eles caminhavam de mãos dadas à beira da água, Sofia pensou sobre a jornada que a havia levado até ali. A traição de Jonathan quase a destruiu, mas também a ensinou algo. A integridade não é apenas uma palavra, mas uma escolha que é feita todos os dias. Ela aprendeu que a bondade, como a que ela mostrou à mãe de Alexander, pode abrir portas que você nunca espera. A confiança, quando dada às pessoas certas, pode curar feridas e construir um futuro. E a justiça, mesmo que seja difícil de alcançar, vale a pena lutar por ela. Para os ouvintes de sua história, Sofia queria compartilhar uma mensagem que ela carregava em seu cerne. Não se deixe ser definida por aqueles que atraem. Seu valor está em suas ações, em sua capacidade de se levantar e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Em um mundo que muitas vezes é movido pela ganância, a ação ética não é apenas a coisa certa a fazer, mas é necessária. Empresas como a minha mostram que lucro e princípios podem andar de mãos dadas. Sempre escolha o que é certo, mesmo que seja difícil, porque é isso que muda o mundo. É isso que nos define como humanos e nos permite não apenas sobreviver, mas crescer, inspirar e criar um futuro melhor. A história de Sofia não foi apenas uma de vingança ou restauração. Foi um lembrete de que cada decisão conta, que a bondade e a honestidade podem criar ondas que vão muito além do momento. Ela havia aprendido que a verdade, mesmo que enterrada, virá à tona se você tiver a coragem de procurá-la. E ela esperava que todos que ouvissem sua história se sentissem inspirados a lutar pelo que é certo e nunca desistir, não importa quão forte a escuridão pareça.